Que o Lula e o Bolsonaro são de lados opostos a gente já sabe. Mas você sabia que tem uma coisa que eles fazem igual e que se você fizer isso na sua campanha, as chances de sucesso vão ser muito altas? Eu vou te contar agora isso nesse vídeo. Mas antes de começar, eu vou pedir para você dar um joinha nesse vídeo, para você inscrever nesse canal, vai ajudar muita gente aqui nesse projeto, que é levar realmente o marketing político eleitoral para todo o país, de uma forma que realmente ajude as pessoas para que elas entrem de fato para a política. No meu Instagram também eu mostro todo o meu dia a dia, os bastidores da política dentro do Congresso Nacional. Pessoal, para iniciar esse assunto, eu já vou adiantar de cara o que qualquer candidato que queira ter sucesso deve ter, e que Lula e Bolsonaro têm de sobra. Foco e direcionamento. Para ser mais preciso, foco e direcionamento de energia. Eu não quero entrar em pauta de ideologia aqui, esse não é o foco do vídeo. Felipe, como que exatamente então eu consigo aplicar foco e direcionamento de energia na minha campanha? O que é isso? Me explica melhor. Para explicar tudo isso, a gente vai ter que falar sobre três coisas. Primeiro, a gente vai ter que entender quais que são os tipos de votos que existem hoje, quais são os tipos de eleitores que existem que você consegue buscar. A gente vai ter que entender também como que a gente vai identificar esses tipos de votos e focar neles, nos melhores, na verdade, porque a gente vai ter alguns, mas você vai ter que focar neles. Esse é o assunto do vídeo. E a gente vai ter que entender também quais que são as três etapas do processo de decisão de um voto por parte do eleitor. Para ir direto ao ponto, a gente vai começar pelos 5 tipos de votos existentes de uma campanha. Tem marqueteiros aí que costumam usar outras nomenclaturas, mas eu defini de uma seguinte forma. A gente tem 5 tipos: o voto pelando, voto quente, voto morno, voto frio e o voto gelado. Só para deixar bem claro, então, antes de explicar cada um, você tem que entender que o voto pelando está em um extremo, onde são os eleitores que mais têm chance de votar em você, enquanto de outro lado a gente tem o voto gelado, que o voto gelado já é o oposto, ele está no outro extremo, que é o cara que tem menos chance de votar em você. Só para a gente já começar a ter essa premissa básica. Beleza, então vamos começar pelo voto pelando. Quem que representa o voto pelando? Pessoal, sabe aquelas pessoas que se identificam com o candidato, que conhecem a sua história, que tem uma boa percepção sobre a imagem dele e que confia na personalidade dele? É aquele tipo de voto que realmente, dificilmente, na verdade, vai mudar e costuma vir, geralmente, de pessoas que se identificam com as pautas ideológicas do candidato. Com o território que ele atua, com o histórico dele, né? Ela casa com o histórico dele. E aí depois a gente já tem, a gente tem o voto pelando, depois a gente vem aqui, tem o voto quente, que é o segundo na escala. São aquelas pessoas que se identificam com o candidato, mas ainda não está 100% convencida que ele é a melhor opção. São esses votos que acabam sendo fortemente disputados por todos os candidatos. Por quê? Porque esse voto ele pode ser perdido caso você não seja cultivado, caso você não cultive ele direito. Ele é um voto que ainda não é certeiro. Então beleza, a gente teve o voto pelando, que é o cara que com certeza vai votar em você, voto quente, que é o cara que está ali, né, na corda bamba, e a gente tem o voto morno, que é o terceiro na escala, é aquele que não foi convertido ainda, mas que ele tem alto potencial de acontecer. E ele vai vir geralmente daquelas pessoas que são identificadas em parte com ao menos um dos itens que formam a sua opinião. Pode ser as suas pautas, o seu histórico, seus valores, seu código moral ou seu território. Então beleza, a gente pensou que a gente tem o voto pelando, a gente tem o voto quente, a gente tem o voto morno e a gente vem para o quarto da escala, que é o voto frio. É aquele público que usualmente não se identifica ou não se dispõe a engajar nas pautas dos candidatos. Isso pode vir por... Tem vários motivos que podem acontecer isso. Pode ser vamos começar pelo óbvio. Qual que é o óbvio? Divergência ideológica, resistência pelas ideias apresentadas por ele, resistência pelo partido, resistência pelo partido que o candidato está afiliado ou que ele já foi afiliado, tá? Então, esse cara dificilmente, assim, eu vou explicar mais pra frente, mas, assim... Meio que tchau já. E assim, a gente tem o quinto e último voto da escala, que é o voto gelado. Ou outros marqueteiros aí chamam de voto impossível. Que é normalmente onde os candidatos erram, e são aqueles que não identificam de maneira alguma. Aquele cara, sabe aquele cara que não identifica com suas ideias, com suas bandeiras, com seus valores, com o seu partido, com o território do candidato? O título do vídeo já explica. É a mesma coisa se a gente falasse
que o Lula vai conseguir buscar algum candidato do Bolsonaro. Qual a probabilidade disso acontecer? É impossível. Não vou falar que é impossível, por isso que eu chamo de voto gelado. Mas é bem difícil. Ou você pegar ou vice-versa. Não acontece, é difícil. Você focar. Cara, você focar sua energia para buscar um candidato que tá nem aí. Geralmente, às vezes, não é tô falando que você vai focar no voto gelado, mas aí você dá tiro para todo lado. E esse tiro que você tá dando no voto gelado, você tá rasgando dinheiro, você tá rasgando energia, você tá rasgando tempo. E isso é a última coisa que a gente quer numa campanha. Beleza? Então, agora que a gente já sabe os tipos de voto, dá pra gente entender claramente que o comportamento do Bolsonaro, por exemplo, por mais que muita gente não concorda, ou o comportamento do Lula, muita gente também não concorda. Eu não tô aqui falando de ideologia. Mas por parte de estratégia de marketing deles, faz sentido. Porque ele está atingindo e fazendo manutenção do voto pelando. Ele tá pegando o voto pelando, inflando o voto pelando e atraindo o voto quente. E nesse momento, ele não está ligando muito para o voto morto, porque ele já perdeu. Então, o que é recomendado, então, em uma campanha, é a gente manter sempre o voto pelando, né? Trabalhar forte para trazer o voto quente. E o morno também. A gente tem que entender quais que são os gargalos que está fazendo eles ficarem nessa posição. A gente tem que entender por que o voto morno está lá. Entender por que o cara que está no voto quente está lá. O que eu preciso fazer para trazer ele para cá? Como que eu faço para o meu adversário não puxar ele para lá? Porque uma vez que ele traz para cá, uma vez que você traz o seu para cá, você está empurrando para lá para o candidato. Então a gente tem que entender o que precisa ser feito para trazer eles para cima. O ponto-chave, então, aqui é você acertar a mensagem para o público certo. Você tem que falar para o público... Se você fala o que você acredita para o público que não quer ouvir, você só vai gastar tempo e dinheiro. Então, assim, o que eu falo? Que você tem que acertar a sua mensagem, você tem que acertar o seu público, criar a mensagem perfeita e enfiar nesse público. Jogar mensagem neles. Esquecer, é a mesma coisa. Você acha que vou falar do Bolsonaro de novo. O Bolsonaro chega e vai chegar na turma do Lula e vai falar, ou o Lula vai chegar e vai falar alguma coisa do Bolsonaro. Não vai, esquece. Porque eles entendem, a estratégia de marketing deles está correta. Por fim, um ponto rápido, mas que a gente tem que deixar bem claro, é sobre o processo de decisão do voto do eleitor. Ele é dividido em 3 fases. Então, só para eu deixar bem claro antes, isso que eu vou explicar para vocês agora é muito importante mesmo. Por quê? Isso que eu vou falar é a jornada toda que o eleitor passa, desde o começo, onde ele nem te conhece ainda, até a hora que ele está indo para a urna votar em você. A primeira fase é a fase do conhecimento, onde o eleitor vai tomar conhecimento dos candidatos que estão participando. A segunda etapa é aquela fase que a gente chama do afeto ou da persuasão, onde os eleitores eles vão começar a formar as opiniões sobre os candidatos e vão começar a decidir quem que eles vão apoiar ou não. E por último é a fase da mobilização, onde os eleitores eles devem ser motivados para realmente irem às urnas e votar no candidato no dia da eleição. Porque vocês sabem que campanha, se o cara estiver no morno ali, meu amigo, chegar de última hora ele pode ir para qualquer lado. Então, só para a gente recordar, então, o seguinte, nunca foquem no voto frio, nem no voto gelado. Foca no pelando, foca no voto quente e foca um pouco no voto morno. Beleza? O foco pelando, você vai manter esse cara. O cara gostou do seu papo? Continua falando papo pra ele. O cara do voto quente tá ali na corda bamba, descobre o que ele quer ouvir a mais e chama ele pra você. O cara do voto morto também faz uma forcinha a mais. Agora, voto gelado, voto frio, cara, esquece, não tem que ir nele. Beleza? Pensa sempre nessa jornada também do eleitor. Desde que ele te conhece, aí a hora da persuasão, quando ele tá ali, você tá puxando, e no final, que é o cara do voto morto, você vai lá no final e dá aquela arrancada pra você. Bom, pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido mais sobre esse assunto, são assuntos ainda que eu tô introduzindo pra gente sentir qual que é o nível que a gente tem que ir colocando, o que vocês vão tendo como demanda, e toda semana agora no canal que a gente vai soltando vários vídeos. E, por favor, dá um joinha, dá um like, dá seu comentário, ativa o sininho, que você vai ser avisado quando sair mais conteúdo. Beleza? E até mais!